Ó, estamos no ar. Uma das maiores honras nessa minha curta jornada de podcast aqui, mestre. O grande mestre Rickson Gracie. Poxa, mestrão, obrigado. Obrigado demais pela sua presença. Eu sei que é ocupado, a gente está tentando combinar faz tempo, cheio de projetos. Eu quero ouvir tudo de bom que está acontecendo aí de novo. Conta pra gente. Muito bem-vindo. Prazer é meu, Rafael. E o prazer está aí com a sua brilhante audiência, e vamos falar um pouquinho de Vale Tudo, de arte marcial, de jiu-jitsu, desses projetos que eu tenho aí. A vida está muito boa. Graças a Deus. Você viu que eu fiz o dever de casa, né? Ó, É isso. É isso. Eu vou colocar no ar aqui depois, tem o link, o Rickson Gracie Shop, tem camiseta, tem boné, tem gui, tem tudo lá. A gente ajuda a fazer uma promoção lá também, que é só coisa de... Eu tenho tudo, né, do Rickson Gracie Shop. Eu tenho gui, camiseta, e daí a gente vai com tudo. Mestre, como é que estamos de projetos novos? Tem alguma coisa nova que você quer contar? Como é que... Eu tenho visto no teu Instagram uns vídeos novos aí, vamos ser saudável, como é que... Rapaz, primeiramente, entendeu? A gente está nesse momento aí de total apreensão, né? Sem aquela dúvida do que vai ser, como é que a gente vai se adaptar a esse novo normal. E sem coincidência nenhuma, mas de uma forma que o tempo foi bem sincronizado, já há 3 meses que eu venho construindo um estúdio para produzir conteúdo. Conteúdo esse que vai ser para a JJGF, né, Jiu-Jitsu Global Federation, Sim. que é a minha federação. E nessa modernidade da internet, esse canal vai se tornar uma estação de televisão, entendeu? É a Rickson.Academy. Que demais. E esse novo veículo, ele vai ser usado não só para resgatar os valores do jiu-jitsu e falar sobre técnicas e graduações e certificações, mas também vai dar o meu insight pessoal de filosofia, de alimentação, de nutrição, entendeu? Eventualmente eu vou poder convidar algumas pessoas relevantes para poder bater um papo e eventualmente posso até fazer umas lutas casadas em regras que eu acho que são relevantes, porque a regra hoje de competição ela é um pouquinho... atrapalha um pouco a fluidez da luta, entendeu? Ela é um pouco travada, muita força e pouca movimentação. Então, tirando um pouco desses stories, a regra pode mudar um pouco e evoluir para um ponto dos lutadores ficarem mais no crítico, mais no controle da posição, na escapada, na finalização, entendeu? Sem ter Muitas vezes você vê uma luta muito parada, porque as pessoas seguram e ficam ali agarradas esperando uma vantagem para ganhar a luta. Verdade. E aí a coisa pode... Então, mas esse novo canal, ele tende a ser a minha nova casa, o meu novo templo, a minha nova escola, em termos de poder estar mais presente na vida das pessoas, a serviço. Porque tem um serviço muito grande do jiu-jitsu aí que não está sendo feito, pelo menos da maneira que eu acho que poderia ser feito. Então eu acho que existe aí um espaço para um crescimento, entendeu? Para um aumento de utilidade no jiu-jitsu, que aproveitando todo esse momento, aproveitando toda essa situação, eu acho que eu estou muito motivado e no tempo certo de começar a oferecer esse serviço. Que eu pretendo começar, porque o que acontece hoje? A gente tem um jiu-jitsu muito grande em termos de competição, um jiu-jitsu esportivo. Está nos 4 cantos do mundo aí, mostrando a eficiência do nosso trabalho, o prazer que as pessoas têm de competir, de treinar, de se tornar mais eficientes. Então a parte competitiva, ela se tornou a mola mestra do jiu-jitsu nesse momento. Existem algumas academias que estão mais voltadas para self-defense, que é uma prática mais de aprender a se defender de um ataque, uma coisa menos competitiva, mas também... Como os valentes, né? O jiu-jitsu mais focado no self-defense, né? Sim. Mas com isso dito, a prática do jiu-jitsu para self-defense, ela também envolve o combate. Porque se você faz muito soft,
se você faz um esboço do que seria um ataque e não implementa a força, a energia do ataque, aquilo passa a ser uma coreografia que é irrelevante na hora real. A pessoa meio que fica iludida com a eficiência que ela tem com o professor, mas ela não tem noção exatamente do poder que ela tem. Entendi. E aí fica uma coisa um pouco subjetiva, porque o aluno que faz self-defense, ele teria que fazer self-defense com uma certa competitividade, com uma certa resistência, com uma certa eficiência, para que ele se sinta confortável na hora do self-defense. A hora que for precisar, né? Porque não é... Exatamente. Na hora H ali não tem drill, né? E se você implementa esse tipo de trabalho nas aulas de self-defense, talvez 80% dos alunos existentes vão parar. Porque eles estão fazendo um jiu-jitsu que é uma prática recreativa, uma prática soft, uma prática interessante, cheia de elementos, mas que não traz aquela competitividade, não traz aquela dureza para o cara realmente ter confiança. Então fica um trabalho morno, não fica um trabalho perfeito. Se você for para a competição hoje, os caras estão competindo, estão lutando, estão pegando grips, stallings e posições técnicas, mas eles também estão saindo do lado da defesa pessoal, eles estão saindo do lado de uma eficiência que não seja essa força de controlar as mangas e controlar gripes que façam que você fique meio que sem condição de progredir na luta. Então fica uma luta estacionada, muito forte. As técnicas de competição, elas estão levando o jiu-jitsu para esse tipo de zona intermediária. Você não luta para vencer a luta como deveria ser, para finalizar. Você luta para ganhar um ponto, para estabelecer uma posição, para ganhar uma vantagem. Porque são muitas lutas durante o dia, são 8, 10 lutas. É. Então você não pode fazer uma coisa solta, franca, você pode acabar o teu gás. Então existe aí uma estratégia que veio evoluindo com a competição, que mais do que certo os competidores estão usando o melhor possível que eles podem fazer para ter uma luta garantida, para ter uma luta eficiente e para sair com o diploma no final a medalha no final da competição. Então, com isso dito, eu vejo que a arte marcial dentro do jiu-jitsu, os conceitos filosóficos dentro do jiu-jitsu, eles diminuíram de eficiência, eles saíram um pouco do dia a dia da prática. O foco é outro, né, mestre? O foco virou outro. A prática que eu estou me referindo hoje é uma prática que não é self-defense, que não é competition jiu-jitsu, mas é autofortalecimento. Não é autodefesa, mas é autofortalecimento. O que significa isso? Significa que antes de você pensar em lutar, antes de você pensar em competir, você tem que entender as valências físicas, e as valências técnicas, e as valências filosóficas que você possui. Ou seja, não é uma prática que faz com que você ganhe do outro. É uma prática que você comece a entender e somar as suas valências. Por exemplo, hoje eu não vejo condições de dar aula para uma pessoa de jiu-jitsu e não fortalecer a ideia que ele tem que aprender a respirar. A respiração é um fator fundamental para mim como lutador de jiu-jitsu. Desde que eu comecei a minha prática de respiração com 16 anos, são quase mais de 40 anos de prática de respiração em cima do que eu faço. Ou seja, eu desenvolvi, diante da técnica que eu aprendi, a melhor maneira de relaxar quando eu estou no sufoco, de ganhar gás quando eu preciso, de manter a minha força em high performance por muito mais tempo, de controlar minha emoção, de aprender a relaxar antes de uma luta. Isso tudo acontece, não é por mágica, não é porque eu sou forte ou fraco. É porque eu tenho a mecânica certa de, através da respiração, alinhar o meu coração e o meu cérebro. O cérebro e o coração são os únicos órgãos do nosso corpo que têm capacidade de mandar e receber informação. Diferente do fígado, diferente do rim, que eles têm a função deles, mas eles não recebem influências externas,
O coração, quando você fica depressivo, o seu coração sente, o seu cérebro sente. E traz de volta, ele recruta de você a tua depressão, a tua ansiedade, o teu medo, entendeu? A tua antecipação. Então, o coração, quando ele está desequilibrado, o ideal é você saber respirar para nivelar esse ritmo cardiovascular. Quando você está perturbado, seja estresse, seja fúria, seja ódio, seja raiva, seja emoção que está ali, a respiração vai alinhar isso, vai fazer você ser o melhor possível e controlar essas emoções, porque muita emoção você perde a mão, você perde o ponto certo de fazer, entendeu? Você pode ter raiva da pessoa, mas não pode deixar essa raiva criar um ódio, criar uma força, uma turbulência que faz você perder energia, faz você perder ação, tempo. Então, a precisão das suas atitudes, elas têm que ter um controle emocional, elas têm que ter uma estratégia, elas têm que ter um timing, elas têm que ter uma precisão muito mais do que emocional. Com isso dito, respiração é um processo que você aprende para você. Aí você vai falar, pô, eu vou fazer errado, vou fazer assim. Você começa a avaliar que é uma auto-fortalecimento. Como você sabe respirar, você se torna maior, porque você fala, não, agora eu sei respirar mais do que antes. Antes eu estava... Agora, base. A base por si só. Você não pode pensar em desenvolver a sua base lutando ou treinando. Você tem que desenvolver a sua base aprendendo, através de uma prática, como você deve mover o teu quadril, como você deve botar o teu peso, mexer os ângulos, as mobilidades, os elementos que te dão realmente uma base que é maior do que você. É o equilíbrio, é a estrutura que você criou, que te dá uma alavanca, que te dá uma capacidade de responder a um oponente mais forte de uma forma técnica, de uma forma de angular, que te dá essa superioridade, entendeu? Não tem mistério. Me dá uma alavanca que eu levanto o mundo. Agora, a capacidade de encontrar essa alavanca é que é o segredo. Por exemplo, conexão. Para mim, a conexão ela faz parte da luta. Quando eu me conecto com o meu oponente, eu entendo a força dele, a mobilidade dele, os espaços que estão... Então eu procuro tirar o espaço, eu procuro ficar mais pesado, eu procuro estar sempre na frente com a minha mobilidade de corpo para poder manter o peso, manter o desconforto, manter o controle. Existem mínimas adaptações ali que se criam para que isso se torne um componente sólido, justo. Não tem sorte para você manter um cara, para você montar um cara e manter ele montado. Você tem que saber as diferentes maneiras de mudar o peso, existe uma técnica atrás, um invisível. Então, falamos de respiração, falamos de base, falamos de conexão. Conexão é fundamental, não só no ponto de você pegar o cara e saber controlar a base dele, saber que você tem mais base que ele pela sua conexão, mas também pode ser subjetivo. A conexão de você interagir com uma situação que você nunca viu, e você entra numa sala e você se conecta quase que espiritualmente, pô, não gostei dessa vibração aqui, isso aqui está muito dark para mim, esses caras são do mal, esses caras são do bem. Essa conexão, essa abertura de mente para você avaliar o seu environment, né, a sua circunferência, sim, avaliar essa história, tudo isso tem um valor extraordinário. E essas práticas, para você aprender a respirar, você não precisa lutar, você precisa de um training partner. A ideia que eu estou criando agora é a introdução ao jiu-jitsu. Isso significa que, através dessa introdução, eu vou poder ensinar ao fraquinho, à mulher, ao tímido, ao introvertido, ao cara que não gosta de violência, ao artista, condição dele se entender e falar, caramba, eu não sabia que eu tinha esse tesouro. Aprender a respirar me deu muito mais controle, muito mais calma. Aprender a ter base, eu me sinto muito mais sólido, eu tenho muito mais condição de argumentar, porque base sólida, ela pode ser tanto um posicionamento físico, como a capacidade que você tem de argumentar uma teoria.
Você tem que ter base para entrar no jogo. Então, quando você começa a acreditar no poder da base, você, quando está desequilibrado, seja em termos de argumento, seja em termos de emoções, seja em termos de fisiologia, você vai buscar esse equilíbrio usando respiração, usando estratégia, usando alavanca, usando... Então, uma vez que você comece a entender essas ferramentas invisíveis do guerreiro de uma forma mais abrangente, você pratica jiu-jitsu para se incorporar dessa força invisível e para ser uma pessoa melhor na vida. Você não precisa competir. É por isso que é nessa introdução ao jiu-jitsu que eu estou planejando, estou criando nesse momento, pelo primeiro ano de prática, o aluno ele é exposto à experiência de se sentir sempre com um parceiro de treino que é diferente de um oponente. Uhum. O parceiro de treino, ele está ali, não é para te botar dor, não é para te fazer sofrer, não é para mostrar que ele ganha você, não é para ele fazer você sentir que tomou um sufoco. Essa parte de guerra, de emoções, ela tem que ficar lá na frente para quem gosta. E tem que abrir um campo para porque todo mundo, seja uma enfermeira, seja um médico, seja um policial, seja um advogado, seja um executivo, seja uma senhora, seja um teenager, um garoto, um adolescente, todo mundo quer se empoderar. É que nem dinheiro. Ninguém vai recusar dinheiro. Sim. Poder, ninguém recusa. Se eu te mostrar que você vai ficar mais forte fazendo isso, você vai falar, pô, gostei dessa. Então esse processo de aprender se torna recreativo, se torna altamente objetivo para que você se torne uma pessoa mais forte, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, mas não traz, nesse momento, nesse período inicial, não traz o desapontamento, o machucado, o ego, a situação de que você não está pronto, porque uma coisa é você aprender o movimento. Pô, adorei, mestre, adorei. A outra coisa, no final do treino, eu falo, agora, Rafael, deita no chão aqui, Joãozinho, monta nele, Joãozinho, tenta finalizar, e o Rafael tenta escapar. Quando você se encontra com isso, é um monstro. Uhum. Você está vendo pela primeira vez o monstro do confronto. Se você for um guerreiro espiritual, for um guerreiro, cara, mesmo passando sufoco que você vai passar, a experiência ela não foi feita para os novatos ganharem. Os novatos sempre vão perder. Então, o novato que toma um sufoco, ele vai ter que encarar o monstro e vai falar, pô, será que eu preciso desse sofrimento na minha vida? Pô, eu trabalho em computador, acabei de torcer meu pescoço, não posso trabalhar. E, pô, eu estava fazendo um negócio manso, o cara veio com brutalidade, me explicou. Ou seja, todos esses processos que todos nós sabemos que existe toda hora, ele vai fazer com que para cada 10 alunos que entrem numa academia, 8 vão sair em 6 meses. Caramba, menos de 6 meses. É essa a proporção, é loucura. Essa é a né? proporção. As pessoas não percebem, mas os alunos entram estimulados a aprender jiu-jitsu. Só que as primeiras aulas, às vezes, são protegidos, eles aprendem um pouquinho de jiu-jitsu. Mas aí, logo em seguida, numa forma muito prematura, ao meu ver, eles são postos para testar o que eles sabem. Testa aí, vê o confere, tem um confere. É. Esse confere vai ser muito útil para quem já nasceu guerreiro. Mas vai ser depressivo, vai ser completamente a última coisa que as pessoas querem quando você não é guerreiro. E isso acontece o quê? Tira a possibilidade das pessoas que mais precisam receberem a informação que eles mais procuram. Porque entremeando nessa informação de valores, de base, de respiração, entremeado nisso, tem o sufoco que o Joãozinho vai te amassar no final da aula, tem o aperto, tem a torcida do dedo, tem o desconforto, tem o ego, tem a depressão nervosa, tem a competição, tem coisas que você não deveria estar sendo exposto com esse tempo de prática. E faz todo sentido, porque cada um reage de um jeito, né? A pessoa... Exatamente. Tem gente que vai e curte e fala, porra, esse cara me deu um atraso hoje, amanhã eu vou vir na aula da tarde pra tentar dar um atraso nele à noite. E tem gente que fala, opa, isso não é pra mim, pô, que isso? Pra cada um que gosta de sufoco, que gosta que é guerreiro, tem 9 que falam, não, meu irmão, isso não é pra mim, não é isso que eu quero. Nossa. E se a gente pensar que há 30 anos atrás ou mais,
Se um aluno entrasse na minha academia, eu tinha a missão de fazer ele bom de briga. Porque era defesa pessoal, era competição. Então eu tinha que fazer com que ele, nessa história, alguns desistiram. Talvez muito mais alunos desistiram do que eles que permaneceram na academia. Os que permaneceram tiveram o benefício de aprender uma luta. E nessa época, se um aluno meu viesse e falasse, mestre, briguei ontem na rua, no bar, protegi minha mulher, eu sentei a mão no cara, briguei, ganhei, enforquei, botei para dormir. Eu ia falar para ele, muito bom, campeão. Fez muito bem, protegeu a tua mulher, botou para dormir, correu, fugiu da polícia. Maravilha. Hoje, se um cara falar, se eu começar a preparar um cara forte de briga, a primeira coisa, antes dele me chegar para mim e falar, olha, briguei ontem, eu vou falar, meu irmão, cuidado para não brigar na rua. Perdoa. Releva. Deixa passar. Porque se esse cara que é bom, bem treinado, bate no cara na rua, o preso é ele. O processado é ele. O culpado é ele. Porque violência hoje em dia não está mais em demanda. A violência é uma coisa hoje que se torna uma coisa brutal, uma coisa desregrada. As pessoas chamam a polícia, ninguém quer brigar mais na rua. É verdade. Então, com isso tudo em mente, eu tive que crescer a minha capacidade de expressar o meu jiu-jitsu, a minha capacidade de querer resgatar e trazer mais pessoas que precisam do jiu-jitsu. Eu desenvolvi uma metodologia que é a que eu estou te falando, é de autofortalecimento, aonde são 5 módulos de aprendizagem e as posições alternadas, mas vou falar muito de respiração. O primeiro módulo vai ser de respiração, porque as pessoas passam, às vezes, a vida toda sem terem um entendimento do que é a respiração e como é diferente quando você sabe respirar e quando você não sabe respirar. E sem querer te cortar, mas já cortando, o senhor tá falando, eu tô tendo um flashback daquela aula que a gente fez no ano passado. Porque... Até hoje eu tô dolorido da aula. Porque tá passando exatamente. Pô, eu tenho as notinhas todas que eu fiz na aula. Tá passando exatamente. E eu vou lembrando. Ó, conecta e respira. A gente ficou, sei lá, 40 minutos só fazendo a respiração. E mudou o pouco do jiu-jitsu que eu sei, mas mudou assim. Só. A gente teve conversas rápidas, né? Tipo, ó, qual é a sua meta, né, pra essa aula, o que você quer aprender? Eu falei, porra, eu quero aprender o que o senhor acha que é o básico que cada um deve aprender. E é isso daí. Eu tô muito feliz de... Porque, na verdade, não é o que você sabe de jiu-jitsu, mas é como você sente o jiu-jitsu. Isso. Quando você tem um pouco mais de calma espiritual, quando você tem um pouco mais de entendimento, você começa a sentir o jiu-jitsu diferente, de dentro para fora. Você começa a entender que a primeira coisa para você estar na tempestade é você estar calmo. É. Se você não sabe respirar, o oxigênio não fica suficientemente capaz de te manter a calma quando você aumenta a pressão. É verdade. Você pode até continuar lutando, mas você fica mais burro, você fica mais... a cabeça fica tumultuada, as emoções começam... Então, quando você consegue, tecnicamente, fazer uma hiperventilação, você se torna muito mais capaz de controlar a tua elevação cardíaca, de controlar as tuas emoções, entendeu? Se você não consegue, se não sabe respirar, quando você fica tenso, aquilo fica construindo em você, você não consegue relaxar e tirar do sistema. Verdade. E é uma técnica fundamental hoje para os inimigos, porque o inimigo hoje, eu costumo dizer, que o maior inimigo hoje vem pelo e-mail. Por quê? Hoje em dia ainda tem o pior inimigo, que está aí pelo ar, aí, é a coronavírus. Nossa, tá uma loucura. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas não só isso, mas são inimigos que atuam no teu psicológico, atuam no teu emocional, atuam na tua claustrofobia, na tua ansiedade, entendeu? São coisas que tiram você do teu sério. E o guerreiro espiritual, ele tem que ter ferramentas para lidar com isso. É por isso que a prática que eu visualizo como fundamental para ensinar nos colégios, nas igrejas, nos gyms,
para pessoal fazer na praia, para você treinar com a sua filha, ou com seu filho, ou com a sua esposa, que é uma prática de empowerment, uma prática de você se conhecer melhor e saber realmente a sua base, a sua deflexão de energia, a sua capacidade, que é uma coisa que vai entrando em você, entendeu? E você se desenvolve em todos esses aspectos. Quando você tem essa prática cadenciada, você se torna uma pessoa que se conhece muito melhor. E independente se você vai lutar ou não, você se fortalece, você tem mais condições de ter boas decisões e se tornar uma pessoa com muito mais potencial para crescer, para ser criativo, para poder amar, para poder, Sim. inclusive, ter uma força de vontade para poder lutar pelos seus direitos, etc. Verdade, muda tudo, né? Só aquele começo, eu já começo na respiração na hora do aquecimento já, né? Porque já vai, pô, eu sou um cara que treina muito pouco, né? Então, assim, quando vai treinar, de repente eu já canso logo depois do aquecimento. Aí já vai o primeiro treino, o cara já tá respirando fundo e aquilo lá mudou, porque eu penso nisso agora. Eu penso, não, então pera, controla. E quanto mais você começar a usar, porque o segredo da respiração começa com a utilização ou não utilização do diafragma. O diafragma é responsável, o movimento diafragmático é responsável para você ter encher os pulmões de ar completamente ou ficar só na metade. Se você não usa o diafragma, não interessa como você respira. Sem o diafragma, você usa o máximo, a metade, 60% da tua capacidade de ar. Quando você envolve o teu diafragma, você começa a usar 100% da tua capacidade de ar. Isso em toda a respiração, em todo inhale, exhale, né? Isso, expira e inspira. Inspiração e expiração. Todo esse movimento, cada movimento que você faz, pode ser 40% aumentado. Para te dar mais calma se você precisar, para te dar mais capacidade de continuar no high performance, sprinting. Uhum. Uma das razões que eu tive sempre muita vantagem com os meus oponentes não foi só a parte técnica. Foi essa parte de quando eu começar a minha luta, eu estava com o coração batendo bem baixinho, porque eu trazia, eu aquecia, botava o meu coração a 140 heartbeats, né, batidas por minuto. Uhum. Com 5 minutos antes da luta, eu parava, fazia uma respiração para acalmar os meus heartbeats. Então, de 140, 120, em 5, 6 minutos, eu trazia para 65 batidas por minuto. Uau! E aí eu mantinha essa batida lenta, tum-tum, e ia para o ringue super quente, mas ao mesmo tempo um coração quase em slow motion. O corpo praticamente em repouso, né? Exatamente. Aí quando a luta começa, eu já tinha na minha cabeça que era pisar no acelerador, meu irmão, e pé no acelerador o tempo todo. Demais. Então, quando eu fazia força, o cara que é o meu oponente, que já começou lá com 90, 95, tá ali do outro lado cheio. Quando eu começo a fazer força, ele não pode descansar, ele tem que fazer comigo. Lógico. E aí, quando o meu heartbeat chega a 80, o dele já está a 110. Quando o meu chega a 100, o dele já está a 140. Quando o meu chega a 140, ele já está querendo um refrouxo. Ele já está querendo um suspiro, um momento de calma para poder regrupar. Nessa hora que ele quer regrupar, era a hora que eu passava ele no rosto. É, demais. Puta merda. Sabe quem deu um exemplo disso? Eu fiz um podcast com o Regan e ele falou de uma luta que ele fez com você e ele falou, porra, primeiro ele falou meio chateado, ele falou, caralho, perdi meu mestre, né? Mas ele contou que ele foi, assim, obcecado pra ganhar e meio que sem pensar, né? E ele falou, pô, e ele me deu uma aula de estratégia ali. Porque eu fui na correria com ele, a gente correu, não tinha esse refresco, não tinha pegada de bola, estola para poder descansar ou ganhar um ponto. Era correria, ele inclusive me derrubou no começo, caiu por cima, aí a gente continuou rodando, eu fui para cima, para baixo. Chegou uma hora, olha, o Regan, depois de mim, era o top. Tanto que, por erro disso, o Carlos Gracie Jr., nosso primo, que era o mentor do Regan, fez com que, por causa de um patrocínio, a gente lutasse, entendeu? E eu não queria lutar. Eu falei, Carlinhos, pô, o que tu tá fazendo? Meu cara é família, vou lutar. A gente nunca lutou com família. Eu sempre dei a medalha pro meu irmão Rollins, até ele partir daqui.
Nunca houve a ideia de confronto, pô. Eu sou representante da família. Ele, não, mas eu acho que é bom. Ele queria ver o Rigani ganhar, entendeu? Na verdade, ele tinha um problema e queria ver isso. E não se incomodou. E aí, pô, nada mais justo eu dar um pau no Riga, que é meu querido primo. E mantive as coisas organizadas. E o Riga ficou muito chateado com isso, de ter o fato de ele ter lutado comigo. Ele falou realmente isso. Ele falou, pô, o Rickson é meu professor, pô. Aí teve que lutar, pô, perdi meu mestre, ele falou. Não, mas não foi o caso, não, porque ele é meu irmão. Assim, da época lá, né? Tipo, aluno lutar com professor. Era assim que ele estava se referindo. Mas ele seguiu os passos do Carlinhos, que foi um erro para ele. De qualquer maneira, esse ritmo eu consegui implantar porque eu sabia uma hiperventilação que ninguém sabia. Entendeu? Então, era diferente para mim. Eu sentia que eu tinha mais gás na reserva. Entendeu? O tanque estava cheio. E agora eu sinto que a minha maior missão, o que vai realmente botar uma cereja em cima do bolo para a minha existência é contribuir e trazer para a atenção de todos o que eu vim desenvolvendo, porque o jiu-jitsu que eu aprendi foi o melhor, foi o jiu-jitsu do Hélio Gracie. Mas durante o meu processo de competição, como eu não sou o Hélio Gracie, como eu sou mais forte que o Hélio Gracie, sou criado e treinado, eu já nasci ouvindo o Hélio Gracie falar, eu evoluí. Sim. Eu não fui o criador de nada, mas eu fui um desenvolvedor. Eu desenvolvi. Então, hoje em dia, eu tenho condições de contribuir para o jiu-jitsu, dando toda a minha contribuição. Entendeu? Então, eu vejo hoje que eu tenho muito a falar de coisas que são invisíveis, como respiração, como base, como conexão, como estratégia, como distribuição de peso. Essas coisas são muito valiosas e só por si já é uma enciclopédia de jiu-jitsu que não tem exatamente o objetivo de fazer você um melhor lutador. Eu tenho que fazer de você um cara que seja consciente do teu valor, do teu potencial e que com esse potencial você seja ou um bom pai, ou um bom amigo, ou um bom irmão, ou um bom lutador de MMA. Que qualquer lutador que aprenda isso vai melhorar. Mas qualquer pessoa que não saiba lutar e que não goste de lutar também vai melhorar. Também. Eu lembro de você falando só da parte voltando na parte da respiração, controla tudo, né? Você recebe igual você falou, um e-mail e você fica estressado, é um negócio tal, você respira, controla tudo, uma discussão, um bate-boca com a mulher, uma coisa qualquer, muda tudo, né, como você reage. Exatamente, e atualmente o grande guerreiro é o guerreiro espiritual, entendeu? É o guerreiro da paz. A guerra física, ela está perdendo, entendeu? Claro que se você quer ser um campeão na DCC, você tem que trabalhar em cima de uma prática física, de uma doutrina, isso é tudo muito bonito. Eu competi a minha vida inteira, eu sempre busquei excelência na eficiência do esporte. Mas com isso dito, eu tive alunos a minha vida inteira que nunca pensaram em competir. E que eu sempre mantive os meus alunos vivos, motivados. E existe uma história muito interessante a respeito de um juiz de direito. Ele era um juiz. E eu comecei a dar aula para ele já era faixa roxa, eu comecei com 14 anos a ajudar a dar aula, a treinar com ele, ajudar o meu irmão. E passamos muito tempo num treininho confortável, uma coisa, era sempre bom para mim, bom para ele adorava. E começou a ser meu aluno. E um dia, já depois de uns 2 ou 3 anos, já com 16, 17 anos e tal, ele chegou para mim e falou: Rickson, o jiu-jitsu mudou a minha vida. Eu falei: o que você está querendo dizer, juiz? Por que você está falando isso? Ele falou: não, rapaz, eu vou te falar que é o seguinte, eu só treino com você aqui, eu não vou, não compito, não treino com ninguém, não vou em outras academias, a gente só faz aqui 2 vezes por semana, a gente faz o nosso rolinho. E eu cheguei no meu escritório outro dia e reparei que durante toda a minha vida, eu já sou juiz há mais de 15 anos, todas as vezes que eu sentava na minha mesa, tinham pilhas de processo para eu deferir. Às vezes eu olhava o processo, ficava meio na dúvida, fechava, deixava um pouquinho para esquentar. Ou seja, sempre, durante a minha carreira toda, pilhas de processo.
Eu cheguei a última segunda-feira eu cheguei no escritório e a minha mesa estava limpa. Aí eu falei, tem alguma coisa diferente. Porque não é a quantidade de processos que diminuiu. Foi a minha paz espiritual e a minha capacidade de julgar com convicção, com paz no coração, e imediatamente analisar e falar, não, esse cara aqui está devendo, meu irmão, culpado. Esse aqui ficou mais fácil para mim julgar, porque eu me sinto mais confiante, me sinto menos inseguro, me sinto mais conectado com a realidade do problema aqui e estou dando meu aval de eu sou responsável, eu sou mais responsável, eu sou melhor responsável das minhas atitudes, porque eu estou mais poderoso, eu estou mais confiante. Isso eu achei que foi uma coisa assim, muito relevante para me dar a noção de como o jiu-jitsu pode influenciar um médico, um neurocirurgião, um advogado, um policial, qualquer coisa, um artista plástico, a mão vai ficar mais forte, tudo. Então eu vejo que existe aí uma contribuição do jiu-jitsu para a humanidade que não pode ser restrita para quem gosta de competir ou para quem pensa, poxa, eu fui atacado, eu quero fazer self, ou que tem inseguro, tem uma mente insegura e procura um self-defense. A coisa tem que ser muito mais complexa, entendeu? É verdade. Então eu estou feliz da vida de, através da Rickson Dodge Academy, poder oferecer esses módulos de fundamentals não só para uma prática franca e aberta para todos, mas também para orientar os professores, para eles terem condições de acessar alunos muito mais frágeis, alunos muito mais necessitados dessa força invisível. Porque ensinar um cara grosso, cascudo, duro, e o cara já é um campeão de natureza, ele já vem para você com metade pronta, ele já vem com a metade. Aí você vai burir um pouquinho, manda ele terraça, manda ele explodir, manda ele fazer força, aí vira um campeão. Mas esse é o mais fácil. Eu sempre gostei de fazer os meus fraquinhos se tornarem campeões. Sim. Entendeu? E isso aí é um processo que vem de muito tempo comigo, porque quando eu comecei a competir, eu adorava competir. Aí, a partir dos 13, 14 anos, eu precisava de um dinheirinho extra, comecei a ajudar meu irmão Rório a dar aula. E virei o cobaia dele. Ele bota Rickson, dele, João, bota. Como é que eu virava um guinea pig ali, um pouquinho da Índia, de mostrar, de ficar ali de boneco, enrolando, e aprendendo ele a dar aula, ficava ali. E foi muito bom para mim. Aí um dia eu cheguei pro meu pai e perguntei, mestre, chamava ele de professor, como é que eu faço para ser o melhor professor? Ele falou para mim, olha, se você quer ser um bom professor, você ensina o aluno a técnica que você sabe para ele executar com perfeição. Se você quer ser um excelente professor, você tem que ver o que o aluno precisa aprender. Com esse conselho, eu passei a me transformar quase num psicólogo, porque eu queria ver o aluno, eu queria entender se ele é tenso, se ele é lerdo, se ele é calmo, se ele é passivo, se ele é nervoso, se ele é agressivo, se ele é claustrofóbico. E de acordo com o que eu pudesse capturar da essência desse aluno, pô, esse cara é nervoso. Fica calmo, irmão, não fica nervoso, não faz mais devagar, tá muito rápido. Se o cara é bobão, é lerdo, acorda, meu irmão, vamos levantar, rapaz, reflete aqui, bota... E fazia o cara entender o reflexo dele de uma forma mais dinâmica, mas baseado na necessidade do cara. Tanto que, às vezes, numa aula de grupo, que eu tecnicamente estou mostrando a mesma posição, para uns eu vou falar, meu irmão, não fica mole aí não, acorda, levanta. Você não, você está muito tenso, bicho, relaxa um pouquinho, solta um pouco, mexe o quadril com mais... Ou seja, o conselho é diferente, porque eu sinto a necessidade desse que é tenso, relaxar, e desse que é abobado, o lerdo, o calmo, acordar. Sim. Então eu não posso dar a mesma aula para os dois sem diagnosticar essa diferença. Exato. Então esse processo de jiu-jitsu de autofortalecimento é um jiu-jitsu voltado para o aluno, voltado para ele entender e começar a sentir o potencial que ele tem antes de botar na prática da luta. Esquece a luta. Pensa na tua base, meu irmão. Se o cara quiser te empurrar, se o cara quiser te... tá caindo, não, tá mole. Aqui, isso. Pensa em você bloquear alguém. Pensa em você deflectar em uma energia.
Que aí você vai começar a se posicionar melhor, a entender melhor o posicionamento do teu quadril, da tua mão, do teu peso, do teu... E você vai entender isso como uma mecânica, não como uma luta. Uhum. Eu preciso educar os teus reflexos mecânicos para você ficar bem posicionado. Isso não tem nada a ver com um cara querendo te amassar, ou querendo provar que ele é melhor que você, ou querer mostrar... Numa outra roda do baralho, quando ele já estiver fortalecido aqui, que já fez um ano de práticas, eu posso chegar para esse mesmo aluno e falar, olha, meu irmão, você completou um ano, parabéns, agora você já sabe como é que cai, como é que levanta, como é que roda, como é que bota na guarda, como é que protege de soco, como é que protege o bloqueio, como é que sai de gravar. Você já sabe tecnicamente tudo. Mas você não tem direito de ser nem faixa azul. Uhum. Nada, não pode nem pensar em faixa. Isso aqui te botou com autoconhecimento, mas nunca te botou com conhecimento de confronto. Sim. Você até hoje passou um ano aprendendo tudo sobre o jiu-jitsu, mas você nunca lutou. É verdade. Ótimo. Então faz com que ele não tenha experiência nenhuma de luta e mesmo assim não mereça nenhuma faixa, porque faixa de cor, ela vem com o progresso na capacidade que você tem de lutar jiu-jitsu, contra jiu-jitsu. Eu não acredito em ninguém que ganhe faixa de cor baseado no conhecimento de self-defense. Uhum. Você pode ser um cara que me mostrou a melhor self-defense do mundo. Depois dessa demonstração que eu falei, caramba, esse cara conhece tudo de self-defense. Se você chegar para mim e falar, mestre, posso ter a sua faixa preta? Eu vou falar, meu amigo, nem pensar, não sei nem se é a faixa azul. Passa a guarda do fulano aqui, começa. Eu quero ver a tua habilidade. Totalmente diferente, né? Completamente. Bota uma luva nele, eu quero ver você clinchar, botar ele no chão e finalizar. Esse é o faixa preta que eu respeito e reconheço. Se o cara não tem condições de desenvolver uma luta, ele passou a ser um faixa preta de armário, de guarda-roupa, de quadro negro. E as pessoas não podem ser induzidas a uma prática de self-defense a acharem que vão ganhar faixa. Ou seja, essa introdução ao jiu-jitsu dá ao cara a chance de entender o que é o jiu-jitsu, de se tornar físico, de perder peso, de ficar mais forte, de ter um bom humor. Não é uma aula parada, não é uma aula corrida, uma aula onde todo mundo... No final da aula você está... Entendeu? E é muito bom, mas não te dá competição, não te dá faixa. A partir desse final, quando acaba esse ano, eu chego para o aluno e falo, meu amigo, parabéns, você completou o primeiro ano. Você pode continuar fazendo isso para você se manter em forma, para você se manter conectado com o teu próprio espírito, com o teu próprio jiu-jitsu invisível, ou você pode passar para esse outro patamar aqui, que é o jiu-jitsu competição, onde você vai ter, para cada faixa que ser testado, para cada faixa você tem número de técnicas em cada posição, você tem que saber pelo menos 2 maneiras de passar a guarda, você tem que saber pelo menos 2 maneiras de raspar, e vai assim por diante, numa cronológica para te dar condição técnica e condição de eficiência. O teste de faixa azul ele tem que se mostrar equilibrado com outros faixa azul, passando, defendendo, bloqueando. Se ele não tiver esse tipo de equilíbrio, ele não é um faixa azul. É verdade. E aí vai para faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. Já para aqueles que gostam de competição. Aquele que não gosta, ele pode chegar e falar, mestre, é o seguinte, eu não quero me machucar, eu sou músico, entendeu? Eu não gosto de lutar, mas eu adoro fazer essa aula de autofortalecimento. Muito bom, vamos chegar aqui, fazer um bom aquecimento, depois você treina o teu time. E a beleza dessas aulas de introdução é que se você é um faixa branca, na aula, por exemplo, eu tenho 30 pessoas na aula, eu tenho 20 faixa branca, 5 faixa azul e 5 faixa preta. Aí eu faço um movimento que é bloquear e derrubar. Uma aula de bloqueio e queda de quadril. Para os beginners, para os iniciantes, o training partner vai ser exatamente um boneco. Olha, você finge que vai dar um soco, ele bloqueia, você vai para o lado, dá aqui. Faz devagar para você pegar o jeito, vai devagarzinho. Ok, tudo bem. Para esses faixa azul, eu vou falar, olha, meu irmão, você vai fazer o mesmo bloqueio, mas quando ele for chegar, faz uma resistênciazinha, anda para frente, anda para trás, para você ficar mais firme, mais base, para você esperar um pouco mais de reação. Mas tudo calculado, não tem luta, não tem imprevisível.
Simplesmente o training partner se tornou um pouco mais eficiente no desafio, um pouco mais desafiador para você conseguir o grip, para você conseguir a postura. E ali. E nos faixa preta, eu vou falar, olha, meu irmão, vamos fazer a mesma posição, só que quando você conectar, se o cara dá para trás, tu derruba ele para trás no sweep. Se ele vier para cima de você, tu dá uma queda. Ou seja, a mesma posição, ela pode ser feita com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos skills, Isso. com mais ou menos counter movements. Todos são training partner, não tem luta. Mas facilita a vida do faixa branca da mesma forma que facilita a vida do faixa preta. Porque o faixa preta, ele está desenvolvendo melhor conexão, melhor base, melhor entrada. Ele também precisa desse treino. Muitas vezes ele está vindo de uma injury, de um machucado, ele não pode fazer uma luta de treino solto. Essa aula vai ser completamente a melhor aula para ele, porque ele vai estar calculadamente treinando, fazendo os ensaios e as pegadas, sem se machucar, entendeu? Então é uma aula que welcome, que é bem-vinda para quem já sabe, e é bem-vinda para quem não sabe, e é uma aula onde você não está ali para se confrontar, você está ali para afiar a faca do samurai, entendeu? Isso. Ficar sharp, ficar preciso, ficar matemático, ficar bem entrosado com essa execução. E eu vejo que essa prática ela vai acrescentar muito para o jiu-jitsu, porque vai abrir um campo muito maior de praticantes, entendeu? Porque é exatamente isso que as pessoas querem. E quando elas se confrontam com o jiu-jitsu, elas se desapontam e falam, pô, meu irmão, adoro jiu-jitsu. Jiu-jitsu é a luta do fraco, mas pô, tem um fortinho lá que me amassou, não gostei. E aí você perde esse aluno praticamente para sempre. É verdade. Quando que vai live isso daí? Já tá em fase final de preparação? Como é que tá? Rapaz, o estúdio ficou pronto. Agora estamos fazendo as últimas, as máquinas já estão lá. O estúdio é soundproof, entendeu? Então foi um estúdio feito para produzir conteúdo qualquer hora do dia ou da noite, sem problema. E é perto da minha casa. Então agora eu vou fazer a minha prática a partir da semana que vem, de ir no estúdio e dar minha informação, entendeu? E procurar criar um movimento de inspiração a muitos praticantes de jiu-jitsu e de introdução para aqueles que não fazem jiu-jitsu. Porque eu quero aumentar o rebanho. Eu acho que jiu-jitsu é bom e atualmente tem muito casca grossa, muito cara duro competindo e lutando e atleta, mas os fraquinhos, os que mais precisam, os que são executivos, os que são... Esses é que precisam se realmente aproveitar essa força invisível e essa mudança de fortalecimento que o jiu-jitsu pode prover, né? E vai ser pelo site, as aulas transmitidas pelo site, vai ser um canal? Como é que vai? Só pra gente... Como eu te falei, esse site, rickson.academy, é o meu novo templo. E eu vou criar dali um currículo de Introduction to Jiu-Jitsu, que cobre esses 5 módulos. E o primeiro módulo, que é a respiração, eu vou dar de graça para a comunidade, entendeu? Eu vou oferecer para todos aqueles que quiserem. E a partir daí o trabalho continua e a partir daí a coisa segue. A pessoa vai lá, assina e vai continuando os módulos. Faz o cadastro, entendeu? Faz o subscription para a televisão. Isso. E começa a receber aquela informação. Legal. Pode ser para professor, pode ser para aluno, pode ser para dona de casa. Uma coisa bem abrangente, mas que tem segredos profundos que eu usei a minha vida toda. E são as coisas que eu acho que são completamente priceless, né? Não tem preço. Não há preço que pague esse tesouro. E decidi que, antes de eu morrer, se eu puder deixar esse legado, entendeu, em vídeo, porque o mundo está se transformando. Há 30 anos atrás, se você me falasse para eu dar uma aula em vídeo, eu ia dizer que você é o meu inimigo. Muda, né? Porque eu achava que, através do vídeo, a pessoa pode comprar por $50 ou $20, o que seja, a minha imagem e ter a minha técnica e não ter nenhum respeito por mim. Então eu achava que isso era uma coisa completamente out da minha concepção. Eu gostava de shake hand, olhar no olho, dar aula pro cara e sentir que o cara está sendo agradecido. Mas agora eu vejo que o mundo mudou. O mundo evoluiu
E hoje em dia eu não posso, a minha presença física, ela é impossível de eu estar onde eu quero estar o tempo todo. Já a minha presença virtual, muito embora não é a mesma coisa do que estar presente, estar contigo aqui agora é melhor do que não estar. Sim. E o fato de eu não poder te dar um abraço, da gente poder fazer um treininho, é pior. Mas já isso, já é melhor do que nada. E se eu puder estar aqui com o kimono e com o treino em quarto, e você estiver aí com o kimono, a gente pode trocar assunto e discutir alguma coisa que seja melhor, muito melhor do que nada. Uhum. Então eu comecei a ver que a minha presença virtual, ela vai me fazer continuar na minha missão de servir. Porque eu acho que o serviço é o que me faz feliz, é o que me faz em conexão com o universo. Se eu só recebo amor, recebo dinheiro, recebo gratidão, recebo carinho, e não dou nada, fica uma coisa unilateral. De uma forma que se torne homogênea, de uma forma de relação dar e receber, eu preciso dar alguma coisa que seja relevante para mim e resolvi dar o meu conhecimento, dar meus anos e anos de sofrimento no tatame, mental, emocional, físico, fazer um sumário do mais adaptável possível para ensinar isso para qualquer um. Isso. Uma pessoa normal. E eu acho que isso está me fazendo muito feliz, essa ideia de poder servir, entendeu? De poder estar, entendeu? Ajudando a comunidade, principalmente numa hora dessa que a gente precisa tanto de ser forte espiritualmente. Que história maluca que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu tô aqui em Nova York, acho que é o pior ponto do planeta agora para ficar em termos de Covid e tal. Como é que você vê tudo isso? Você é um cara que tá sempre muito ligado à natureza e tá sempre andando. Pô, ter que ficar em casa trancado deve ter te deixado meio maluco, né, mestre? Eu acho que, como todo inimigo com potencial desse, tem que ser respeitado. O respeito é uma coisa fundamental para você não underestimar, né? Não achar que o negócio é mais forte. Não, o negócio é sério, o negócio pode levar vidas de pessoas que nós amamos, entendeu? O negócio a gente não tem vacina, ou seja, existe um momento aí de medo real. Com isso dito, entendeu? Toda a estratégia que me dá mais conforto, eu estou fazendo. Eu vou na rua, uso máscara, eu mantenho a minha distância, entendeu? Eu me precavenho das melhores maneiras, eu procuro comer saudável, eu procuro boost, né? Ajudar o meu sistema imunológico, eu procuro fazer, porque eu acho que, como todas as gripes, se você tiver forte, você não pega. Uhum. Tudo que eu estou fazendo não é com medo de pegar a gripe. Tudo que eu estou fazendo é para respeitar a situação e não transmitir, não ser. Eu quero ficar o mais safe possível. Sim. Mas com isso dito, eu visualizo não pegar essa gripe, eu visualizo pegar essa gripe e ficar bom em 3 dias, eu visualizo pegar essa gripe e ficar uma semana de cama, eu vou visualizando até chegar e ficar entubado no hospital. E, evidentemente, isso pode me levar nessa vida. Então, dentro da minha visualização, eu não estou com medo e espantado de nada disso que possa acontecer. É parte da vida, é real. Eu posso, daqui a uma semana, estar entubado no hospital aqui no UTI. É possível? É. Mas eu não vou estar, porque eu não vou me expor, não vou... Então, eu inteligentemente tracei uma estratégia para conviver com o problema. Agora, tudo faz parte. As ferramentas invisíveis do guerreiro. Paciência. Que, diferente de ser passivo, a paciência, ela te dá um momento chave de você atuar. Fica paciente, porque, pô, não tem o que fazer, meu irmão. O jiu-jitsu, ele foi desenvolvido por monges budistas há 5.000 anos atrás. Não dá para imaginar esses monges guerreiros com espada, machado, corrente, nada disso. O jiu-jitsu que eles desenvolveram foi um jiu-jitsu para eles sobreviverem aos bárbaros. Daria habilidade para eles, a mobilidade deles escaparem de um ataque, daria capacidade para eles respirarem no canudinho embaixo da água, esperar o exército passar, para depois ir embora para a montanha, capacidade de camuflagem. Isso tudo é técnica de guerra. Não estamos falando aqui de briga, soco na cara, espada,
Quando você fala de um monge guerreiro, é um monge que sobrevive de um dia para o outro, para ele poder continuar pregando a sabedoria dele. É um monge. Como é que o monge não vai sobrevivência, né? Exato. Então, para ele, vitória representa mais um dia vivo. Então, essa relação que a gente tem que ter com a guerra, com a situação, não é simplesmente ficar nervoso, pô, eu vou sair na rua, vou mostrar que eu não tenho medo, tira a máscara, bate, porra, foda-se o vírus. Não é nada disso. A ideia que a gente tem que ter é respeitar o vírus, fazer a estratégia certa, esperar uma vacina, esperar o que seja, ficar forte dentro de você e continuar vivendo a tua vida, entendeu? Hoje em dia o meu jiu-jitsu é com a minha esposa aqui em casa, vai ser pela internet, vai ser... Espero, very soon, voltar para as academias, treinar, seminários, etc. Mas isso nunca mais acontecer, não quer dizer que eu esteja morto. Claro. Não quer dizer que eu vou me matar por causa disso. Eu vou providenciar uma maneira de ensinar você a treinar com o teu filho, com o teu irmão, com o teu pai aí na tua academia, no teu ringue. E ver vocês treinando pela internet vai ser melhor do que ver vocês no sofá tomando cerveja. É verdade. A gente se adapta a tudo, né? Tudo a gente se adapta, né? Então a grande mensagem hoje em dia é a gente, com respeito, se adaptar com estratégias novas, entendeu? Se adaptar com o momento, com a ideia, com a emoção. Tudo tem que ser uma coisa que a gente se reinventa. E começa, porque se você for pensar em business, em negócio, há 20 anos atrás tinha aquelas lojas Blockbuster. Pois é. De DVDs. Antigamente você queria, vou no Blockbuster para alugar um CD para montar para... Hoje em dia esse Blockbuster não existe mais. Não se fala mais nisso. A maneira com que a música, que os vídeos... Hoje tem Netflix. Ou seja, eu não sei como é que essa anormalidade vai levar as academias de jiu-jitsu, a situação de público, de crowds e de eventos. Eu não sei, a gente não sabe. Se Deus quiser, vai voltar ao normal. Mas se não voltar, é importante que você já tenha uma inspiração, uma maneira de reagir, uma evolução, entendeu? Pô, antigamente a gente saía na rua com um revólver na cintura. Hoje em dia você sai na rua com um celular na cintura. Entendeu? E quando acontecer alguma coisa, vai no celular, liga a polícia. Ou seja, a tecnologia, a informação, a robótica, a internet, são coisas que estão mudando o mundo e a gente tem que meio que se adaptar. É verdade. É verdade. E com isso dito, meu irmão, eu acho que existe um novo jiu-jitsu a ser praticado, entendeu? Um jiu-jitsu que tem um acesso muito maior às pessoas no dia a dia, entendeu? Porque o jiu-jitsu que a gente está acostumado a fazer tem esse afeto. Mas tu tem que treinar 2 horas, estourar a orelha, treinar, fazer, e volta para casa como um rei. Mas isso não é para qualquer um. Então a gente tem que reformatar um jiu-jitsu que seja para motivar as pessoas que mais precisam. Entendi. Eu tenho feito isso. Eu botei uns tatame na garagem aqui de casa, pus uma televisãozinha e tô na Galler lá. Tem o teu curso lá também de self-defense, que é o do Renzo, né? E, ó, vamos ficar ligado quando tiver ao vivo o site, me fala que eu quero ser um dos primeiros a ajudar a divulgar. A hora que tiver rolando. A equipe está toda trabalhando duro, a gente está acabando de formatar a parte técnica para poder editar os e-mails, porque os e-mails é filmado aqui, é mandado para o editor, depois a gente está acabando de formar essa estrutura de tecnológica e vamos começar a oferecer isso, rapaz. Eu acho que isso vai ser sensacional. Uma coisa que vai fazer bem para mim e espero que ajude todas as pessoas. E é engraçado porque deve ter uma demanda absurda, né, mestre? De conteúdo seu, eu tô dizendo, né? Porque o pessoal, o fã, bom, eu vejo por mim, assim, todo mundo que eu falo, que eu treino de mestres graduados a colega faixa branca, faixa azul e tal, e é todo mundo com aquele mesmo senso, assim, sabe? O Rickson. Pô, não, o Rickson é o Rickson. E todo mundo quer aquele conteúdo e o pessoal fica muito carente, porque você, como eu já tinha falado antes, você é um cara reservado, né? Você escolheu um estilo de vida diferente de academias e aparições e não sei o quê, e eu acho que isso deixou o pessoal mais ansioso pra ver
conteúdo e seminários e tal. É um approach diferente, né? É a história do menos é mais, né? Então, mas é verdade. Pô, quantos vídeos instrucionais do Rickson Gracie tem na rua aí? Pô, não tem nada. Tem aquele curso na Galler, que eu já vi 10 vezes, e aí a gente fica sempre mais, né? Sempre mais. O curso da Galler, ele foi elaborado, o curso que a gente fez para a Self-Defense Unit, ele foi elaborado para representar a Self-Defense programa que foi feito pelo mestre Hélio Gracie. Então, estão ali as fotos, não é uma cadência de aula, não existe um ritmo de aula, é mais uma introdução a self-defense, mais para professores, para as pessoas que praticam, ficarem mais azeitadas com os detalhes, com os pequenos detalhes que estão ali demonstrados. Isso. Mas o que vem agora, daqui para frente, primeiro vai ser a introdução ao jiu-jitsu. Em seguida vai ser Women's Empowerment, empoderamento para a mulher. Depois vai ter Kids classes para crianças. Depois vai ter Belt Ranking and Belt Tests for Jiu-Jitsu, esporte Jiu-Jitsu. Quais são os requerimentos que você precisa para pular de faixa e qual é o tipo de teste físico que você tem que fazer para ganhar essa faixa. Entendi. São as minhas sugestões para teste. E também tem o Law Enforcement, que é um programa feito para policiais. Então, tudo isso vai ser credenciado, catalogado, de uma forma bem explicada, para que as pessoas tenham acesso, que eventualmente as pessoas possam acesso e se certificar sobre a minha tutela da Federação Jiu-Jitsu Global Federation, e para serem instituídos em cada um desses detalhes. Mestre, fala um pouquinho da Jiu-Jitsu Global Federation, para o pessoal que não está muito familiar com ela. A ideia do Jiu-Jitsu Global Federation nasceu já há quase 6 anos atrás. E lá atrás eu já identifiquei uma deficiência nas regras de competição. Eu já identifiquei um trabalho que não era muito... A introdução do Jiu-Jitsu não tinha self-defense. Então existia um trabalho que eu já venho pensando em usar a Jiu-Jitsu Federation para tentar meio que resgatar alguns valores do jiu-jitsu. Nesse último final de 18, 19, eu focalizei mais na parte educacional. Entendeu? E aí focalizei em criar referências para que a gente possa instituir uma liderança, uma referência na matéria jiu-jitsu, seja na defesa pessoal, seja na maneira de introduzir ao aluno, e seja na parte competitiva, eventualmente até com novas regras para campeonato. Porque eu também tenho a Rickson Gracie Cup, que é um circuito que anda pelo mundo todo. Esse ano não vai ter por causa da pandemia. Mas ano passado a gente fez 8 etapas, e no ano que vem, se Deus quiser, teremos 10 etapas, com 2 nos Estados Unidos, Austrália, Japão, Europa, Brasil. Legal. A gente já está com um processo bom de fazer aí. E essa Rickson Cup, ela vem com 2 novidades. Uma é uma regra diferenciada. E a outra é a Self-Defense Championship, que é um campeonato de self-defense, que é mais ou menos demonstração, não é luta. Você entra no meio com os training partners que você já fez a coreografia, aí por 30 segundos você demonstra lá os movimentos, e que legal. Dependendo da tua habilidade, do teu flow, e tem alguns critérios de avaliação, você se torna um campeão de self-defense na tua weight division. É só para manter as pessoas que não gostam muito de luta... Isso, motivadas com alguma coisa diferente, é muito legal. Envolvidas com a motivação de fazer um kata, entendeu? Derrubar, achar o braço, defender o peso. É uma rotinazinha mais suave, mais demonstrativa, e que faz com que muita gente se filme no YouTube, aí mostra para os amigos, olha aqui eu fazendo. Ou seja, dá um pouquinho mais de softness, né? Dá uma moleza na prática do jiu-jitsu, porque tem muita gente que gostaria de praticar, meu irmão, mas é um inferno para quem não é lutador. É verdade. Entrar nesse arranca-rabo é um desespero. É verdade. E é engraçado porque algumas artes marciais têm um formato, tipo o Kung Fu. O
cara vai lá e faz só os movimentos com, sei, com espada e não sei o que, e é Kung Fu. É muito legal essa ideia. Eu achei um barato. Escuta, foi em 97 que teve um campeonato que você fez em Los Angeles, que já era um formato diferenciado. Aquilo lá já era uma prévia da Global Federation, do formato de regra. Lá atrás eu tinha a Rickson Gracie International Association, que eu tentei botar junto uma série de faixas pretas, criar uma associação, que na verdade não foi exatamente o que eu estava esperando, porque quando você bota muita gente trabalhando, no caso, para você, existe o ego, existem umas certas coisas que o cara ele quer meio que voar sozinho, ele quer ter uma... Então, devido a alguns tipos de desalinhamento, eu desisti da associação, achei que a associação era uma coisa... Eu não gosto de ser tirano, entendeu? Eu gosto de ser um líder. A minha liderança ela é baseada no amor, baseada no bom senso, baseada... Entendeu? Eu não quero ser um tirano, faz o que eu faço, vai desse jeito. Então eu senti que na minha flexibilidade eu não estava feliz no jeito que estava, eu desisti. A federação é diferente. Porque a federação tirou a minha condição de ter as pessoas trabalhando embaixo de mim. A federação ela é um órgão geral para poder servir ao esporte. Então tem Sport Commission, tem guidance para professor, tem certificado. Qualquer professor com diploma, eu posso validar o diploma dele. Ou seja, eu não estou aqui para questionar se ele é faixa preta, se não é. Eu estou aqui para ver se o cara tem história no jiu-jitsu. Qual é a sua história? Eu aprendi com um professor de jiu-jitsu finlandês que faz small circle jiu-jitsu. Infelizmente, eu não posso dar faixa preta porque isso aqui não é Gracie Jiu-Jitsu, não é Brasília Jiu-Jitsu. Mas se você vier com faixa preta de Brasília, eu vou autenticado, entendeu? Entendi. Eu quero manter a família organizada, não é mais uma coisa que esteja embaixo da minha asa, mas é simplesmente outorgar aqueles que têm valor, etc. Entendi. Vira uma... Não depende de você, ali vira uma entidade à parte com regras e assim continua, né? Não tem que, como você disse. Mas a parte principal é que, como eu estou atrás disso, os elementos técnicos, os elementos de critério, eu vou oferecer. Isso. Então, é o que eu acredito, tecnicamente falando, e é o que eu acredito, combinado com opiniões de pessoas que eu valido, como Silvio Belli, Galvão Barreto, João Alberto Barreto, acredito com outros masters, entendeu? A opinião para a gente criar uma situação onde seja confortável para o crescimento do esporte. Isso. Muito legal. Eu estou super feliz. Muito legal. Esse curso com a Global Federation vai ser sensacional. Tô felizão de... Eu fiquei super curioso, porque a gente começou a falar de fazer esse podcast há um mês e pouco atrás, né? Falei, mestre, vamos falar? Você falou, tô com um projeto aí eu já fiquei coçando a cabeça. Eu falei, caramba, o que será que tá vindo? Que massa. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de UFC? Como é que tá essa como é que foi pra você de estar lá no primeiro, né, atrás no time com o Royce, e agora tá o Kron no UFC? Você tem acompanhado o UFC ultimamente? O que você acha do MMA hoje? MMA hoje, não tô falando do podcast, tô falando do MMA na atualidade. Como é que você vê a mudança que virou do tipo de competição? Como é que... Olha, eu pessoalmente, eu nunca lutei MMA. Entendeu? Os meus confrontos, eles não tinham peso, categoria de peso, não tinha tempo limite, às vezes tinha rounds, mas os rounds eram ilimitados, então ia até um acabar. E na maioria das vezes não tinha nem luva, nem mouthpiece, nem proteção de testículo. E, eventualmente, entrou nessa nova era do Vale Tudo, que aí começamos a usar luvinhas de dedo, cabeçada, cotovelada. Agora aí começaram a tirar algumas coisas, ou seja, atualmente eu vejo um esporte que é um entertainment, que é uma coisa sensacionalista, que as regras foram estruturadas
para aumentar o caos, para aumentar a trocação, para aumentar a violência e não dá tempo da coisa fluir da forma técnica, tanto pelo peso, porque hoje em dia com a categoria de peso, que o cara que pesa 70 quilos, ele não luta em 70 quilos, ele luta em 61. Sim. O cara que pesa 80 quilos, ele luta em 70. É, até mais às vezes, né? Então existe caras, aí uma... Tem cara que corta 20 fisiologia. quilos, mestre. Tem cara que corta 20 quilos, é uma loucura. Exato, é 40 pounds, 35 pounds. Ok, com isso dito, existe aí uma tecnologia, uma fisiologia do esporte aplicado, que os homens são monstros, entendeu? São os caras que não só são muito fortes, mas eles perdem peso para ficar imensos na categoria. Uhum. Então existe toda uma estratégia de luta que é muito mais similar ao wrestling do que sempre foi ao jiu-jitsu. No wrestling, quando você vai do high school para wrestling, você leva o seu filho para o wrestling, ele pesa 150 pounds, o coach vai falar para ele, quanto você pesa? 150, ok, sua categoria é 135 pounds. Para começar a fazer o moleque entender que ele tem que, na hora da competição, já tem um mês antes de perder peso, dieta, exercício, sauna, ele tem que viver aquela vida de perder peso. Uhum. E os wrestlers são muito mais confortáveis a perder essa quantidade de peso antes da luta do que jiu-jitsu. Mas mesmo que isso saia da parada, não é esse o grande problema. Isso é um dos problemas. Outro problema é que o round ficou curto. É. Então, para você sair na técnica ou sair na força, a única diferença é que você consegue sair na força, mas você gasta energia. Se você está treinado para gastar energia durante 5 minutos, a técnica ela não fica muito eficiente, ela diminui. A técnica ela vai crescer quando o cara fica cansado. A minha vantagem sobre os meus oponentes é que eu cozinhava eles em banho-maria até a hora que aparecia uma oportunidade. Isso. Eu não podia impor o meu jogo. E isso vai muito pior para o Hélio Gracie, que pesava 61 quilos. Pois é. Ele tinha condições de lutar 3 horas com alguém, mas não tinha condições de implementar um jogo para ganhar em 5 minutos. É. Ou seja, eu sinto que o MMA hoje é um esporte de alta precisão, de alto treinamento, de alta dedicação, violento, agressivo, mas a técnica está diminuída. Mas a capacidade estratégica está diminuída, porque você tem que se impor em cima da força do oponente. E com isso dito, eu fiquei meio que mais como witness, mais como testemunho ocular dos fatos, do que praticamente me transformar hoje num expert em MMA. Uhum. Entendeu? O MMA hoje eu observo com restrições. E em se falando da última luta do Kron, entendeu? O Kron, ele é um expert em jiu-jitsu. É um cara que tem um jiu-jitsu que eu acredito que é bem moderno, bem agressivo, demais, bem justo. Um dos melhores. Que leva toda a minha influência em termos desde a respiração, a conexão, a pressão, a justeza com que ele faz os movimentos. Ele me lembra muito, eu me relaciono muito com a maneira com que ele luta, porque eu criei o bicho, né? Então ele é realmente a minha expressão. E isso trouxe uma nostalgia em volta do jiu-jitsu dele também, que foi muito legal. Sim, mas com isso dito, existe o Kron Gracie que está envolvido no MMA hoje. Para isso, ele se transformou numa besta de treinamento, um animal. Ele treina, ele corre, maratona, biathlon, ele faz boxe com os Dias Brothers, ele treina porrada. E aí ele já não é mais um puro lutador de jiu-jitsu. Uhum. Ele cresceu como atleta, ele aprendeu a perder peso. Ele, entendeu? A maior luta que eu já vi o Kron fazer foi antes da luta lá no Japão, que ele teve que perder 4 quilos depois, um dia antes da pesagem, já tendo 4% de gordura no corpo, já vendo treinado durante, entendeu? Aí eu vi ele fazer, meu irmão, é sauna, é banheira quente, é aboline, oil,
respiração, sua com casaco. Meu irmão, uma luta para ele fazer no dia seguinte, quando ele foi fazer o peso, ele estava aqui uma caveira. Acaba de bater o peso, começa com suco cru, com fruta, com batata doce, incha que nem uma bola. Uhum. E ganha 6 quilos de um dia pro outro. É um absurdo. Pô, é um absurdo, né? É um trauma no corpo absurdo, né? Bom, com isso dito, toda essa aprendizagem de MMA, o Kron fez por conta dele. Essa metodologia de perder... Isso eu não sabia, eu não sei, nunca fiz, nunca perdi peso. É. Meus oponentes sempre tinham 20, 30 quilos mais do que eu. Então essas coisas, ele veio e foi. Pai, é assim. Eu falo, meu filho, não fala nada não. Pai, eu sei o que eu estou falando. Pai, pronto, e vou assim com ele. Tentando ajudar sem atrapalhar. Claro. E na última luta, eu senti que ele lutou. Ele não lutou o que ele sabe. Ele lutou o que ele quis. Uhum. Porque ele quis provar para ele mesmo, para os amigos dele, os caras bad boy lá que ele anda, que ele aguenta soco na cara, que ele não está ali para fazer lutinha rápida de finalização ninguém. Ele não está ali usando o jiu-jitsu com medo dos outros. Faz sentido. Ele está ali usando o jiu-jitsu, mas saindo na porrada. É. Tanto que eu falei para ele, falava, meu filho, por que tu não bota pro chão? Ele, não, pô, fazer esse cara tá com medo de mim. Ele, até o final da luta, ele achou que ele estava ganhando do cara, porque, muito embora o cara estava pontuando na cara dele, toda hora que o cara pontuava, ele ia para cima do cara, querendo dar soco, e o cara corria. É. O cara fez uma luta brilhante, o cara foi estrategicamente perfeito. E ganhou bem a luta. O cara ganhou bem no que todo mundo achou que ele ia ganhar, que era na experiência, né? Um cara com 30 Exatamente. lutas. Mas o Kron, por sua vez, jogou o jogo do cara. É. Por raça, quis provar a si mesmo, ele jogou o jogo do cara. Eu não vi ele nenhuma vez, a não ser no finalzinho, já cansado, querer puxar o cara pra guarda, mas ele não fez, não botou pra baixo. É como se ele tivesse falado, hoje eu vou querer lutar esse cara na mão. É, tipo, você é bom de porrada? Vamos ver então, né? Eu já vi alguns grandes profissionais de representantes de jiu-jitsu tentar fazer isso, como o Demian Maia, por exemplo. É. Logo nos primórdios do Demian Maia, ele era grande lutador de jiu-jitsu, finalizava todo mundo. Aí teve uma hora que ele começou a aprender boxe, e teve uma luta particular, que eu inclusive falei com ele depois da luta, que ele falou pra mim, mestre, eu quis provar a mim mesmo que eu trocava em pé com esse cara, meu irmão. É foda. Entendeu? Chega uma hora que você quer se provar. Então eu acredito que essa última luta do Kron foi uma questão pessoal dele querer se provar que ele tem trocação, ele é macho, ele aguenta a porrada pra estar ali jogando com o homem, entendeu? Aham. E acredito eu que na próxima luta ele vai usar essa experiência combinada com o jiu-jitsu, porque ele não gosta de tomar porrada na cara. Ele já se provou. Se ele lutar exatamente igual na próxima luta, eu vou achar que ele está errando. Uma vez como experiência, uma vez como referência, como divisor de águas, para ele saber que ele pertence a esse grupo de tough guys, é ok. Mas eu, tecnicamente, eu nunca tomei um soco na cara para ganhar a luta e faz parte da minha, porque eu não podia arriscar. Lutando com um cara, com o John Jones, o Kron não poderia arriscar tomar soco na cara. É, porra. E na minha cabeça, eu nunca pensei em lutar com o jeito do meu peso. Então a minha guerra ali era não tomar soco na cara, juntar, entendeu? Quando eu lutei com o Zulu, com 19 anos, o bicho tinha 30 quilos mais pesado do que eu. É. E o bicho veio para me matar, meu irmão. Então a minha vida ali era sobreviver até o ponto que ele errasse, entendeu? Essa mentalidade o Kron não tem, porque ele já foi criado dentro de um esquema que são 5 minutos, sai dando porrada, é um outro passo. É. Que eu fico totalmente orgulhoso dele só ele ter se posto nesse ritmo, nesse nível de competição, já faz com ele um campeão que eu vou admirá-lo para sempre, não interessa o resultado. Sair da área de conforto dele também, né, mestre? Porque uma das dificuldades dele foi conseguir se separar de ser o filho do Rickson Gracie e virar o Kron Gracie. E ele conseguiu fazer isso muito bem, porque, porra, ele teve que provar por A mais B que ele merece tá ali, né? É claro. E aí volta pra esse tipo, na tua época,
você lutava pela honra da família também, né, porra? Pelo legado ali. Não era só o, porra, não posso tomar porrada, mas era aquele, não posso perder, né? Tipo. A ideia era representar, né? Isso. Eu estava numa posição única, porque eu era o representante da família, eu era o campeão da família, e quando se falava de confronto, entendeu? Ia acabar na minha mão. Se a pedreira fosse maior, quanto maior a pedreira, mais eu tinha certeza de que acabava na minha mão, entendeu? Uhum. Então isso me botou numa situação de que não era uma questão de representar um esporte, eu não me via como um atleta. Eu me via como um guerreiro representando o legado da minha família, ou seja, eu não entrava numa luta com a possibilidade de desistir. Desistir para mim não era pensado. Era uma questão de eu preferia morrer a perder, a give up, entendeu? A desistir. Uhum. Então na minha cabeça só tinha um caminho. E isso me dava claro que aumentava a minha força interior, mas aumentava também o respeito, a capacidade de estratégia, a capacidade de usar todos os segredos, inclusive respiração e exercícios funcionais que eu sempre fiz. Lá atrás eu já usava elástico, peso funcional e banho de água fria, gelada, coisas que as pessoas estão começando a usar em situações. Eu já fazia lá atrás. Tem aquele documentário Choke, né? Eu sempre, em termos de treinamento, estive à frente da minha geração. E ginástica, bioginástica, fazia muita coisa que eu achava que me ajudava no jiu-jitsu. Isso. Muito movimento também, né? Só o que os caras faziam. Porra, hoje tem coach de movimento. Já viu? O McGregor tem um cara que só trabalha com ele na movimentação, mas não é movimentação pra luta, é movimentação do corpo, né? Habilidade mecânica. Isso. Desenvolver a fisiologia de exatamente. Isso eu sempre fiz com o meu mestre Orlando Cândido. Então eu sempre tive uma luz, uma inspiração a estar envolvido com coisas que me levassem a ser o melhor lutador. Entendeu? E a minha motivação era que eu era o representante da família. Quando meu irmão Rollins partiu, eu assumi essa posição e procurei ficar na posição até chegar alguém para salvar o legado. O reino. É praticamente isso. Mestre, por que nunca... eu já deve te perguntado isso 1 milhão de vezes, mas por que você nunca lutou aqui nos Estados Unidos e o UFC, certeza que falta de proposta não foi, você escolheu ficar no Pride e o Royce aqui no... Porque tava tudo meio misturado ali. A história do UFC 1 a gente conhece, mais ou menos, né? Tipo, acho que a intenção ali era mais divulgar e botar o jiu-jitsu a cores pra todo mundo ver, do que botar você lá, que já era, porra, um campeão, e meter o pau em todo mundo, né? Na época, eu tinha acabado de me desligar do Rório, eu trabalhava com o Rório na academia em Torrance. Uhum. E me desliguei dele e abri uma academia em West Los Angeles. E aí o Rório me convidou para uma conversa, e nessa conversa ele falou: olha, Rickson, eu acabei de produzir um show chamado UFC, aí falou da produção dos caras que são sócios dele. E eu, na minha cabeça, estava pensando, bom, você eu vou ser chamado, que bom. Eu estava pensando que ele ia falar, você vai lutar. E ele falou, eu quero que você treine o Royce. Por 2 razões. Primeiro, porque o Royce é mais fraco que você, e se ele perder, você capitaliza. Você tem sempre... A gente continua mantendo um campeão. Segundo, porque o Royce trabalha comigo. Mas na época trabalhava com ele, era soldado dele, e eu tinha acabado de ser independente, e eu achei que ele fez isso por uma certa vontade de cortar um pouco as minhas pernas. E aí eu concordei de ser o técnico do Royce. Trabalhei com o Royce no primeiro, trabalhei com o Royce no segundo, e nesse meio tempo o Royce fez uma entrevista, a primeira que ele fez, quando ele acabou de ganhar. Ele falou, se vocês pensam que eu sou bom, vocês deviam conhecer o meu irmão Rickson, que é 10 vezes melhor do que eu.
Isso ele falou do coração, porque ele sabe o quanto eu ajudei ele mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, tecnicamente, para ele chegar ao que ele fez. E ele foi honesto e falou isso. E com essa introdução, no Japão, os caras me convidaram para ir para o Japão. Ah! O Satoru Sayama, que era dono do Shoto, me convidou para fazer uma luta de Shoto no Japão e me mandou uma fita com a regra. E eu vi a fita, os caras usavam uma luvinha, podia tapa na cara, mas caía no chão, não tinha strike, e no chão não podia bater, só tinha... Era um grappling misturado, valia chave de joelho, tinha umas coisas aí que valiam. E eu vi aquela regra e não gostei, achei que aquela regra podia dar um pouco de marmelada se fizesse, porque tinha umas regras, tinha uns detalhes. Eu falei, não quero lutar nessa regra de jeito nenhum. Aí o cara falou, bom, o que você pode criar uma regra então para a gente fazer? Você pode achar uma regra? E eu comecei a desenhar com os caras uma regra. Quando chegou na hora que a regra ficou aprovada, os caras me ofereceram $3.000 para ir para o Japão lutar. Eu falei, meu irmão, por esse dinheiro, eu não vou nem aqui a Manhattan Beach. E mandei os caras a merda e não quis mais falar com os caras. Só que a minha ex-esposa, ela tinha uma visão mais calma e ela interpelou e se meteu falando com os caras e renegociou o negócio, passou um mês conversando, falando, vindo, voltando, e acabou numa proposta que foi mais acessível. Era 50 mil para eu ir, e se eu ganhasse o campeonato com 8 homens, né, são 3 lutas, eu ganharia mais 50. Então era uma proposta de $100.000, que já era uma coisa que... Quanto tempo atrás isso, né? Isso foi em 94. Então, $100.000 em 94 era dinheiro, né, pô? Não era muito, mas era, né? Nessa época, o Mike Tyson já estava ganhando $50 milhões. É verdade, também tem essa, né? É verdade. Então eu achava que eu estava underpaid. É verdade, é verdade. Porque uma das estratégias também que a gente fez foi desafiar, porque o Tyson falou, na época, ele falou, eu sou o melhor lutador do mundo. Aí eu peguei no pé dele e falei, não, você não é o melhor lutador do mundo, você é o melhor boxer do mundo, o melhor lutador sou eu, e estou te desafiando. Fiquei no pé dele para ver se ele... Mas ele não... Mestre, eu era moleque e eu lembro uma revista no Brasil, alguma coisa, O Homem que Desafiou o Mike Tyson. E aí tinha uma foto sua lá. Pô, eu lembro, passava as madrugadas acordado vendo Pride na Bandeirantes. Pô, você entrava lá carecão, fortão pra caramba. Eu falei, é tempo bom, né? Mas aí... A situação do Pride, a situação do Vale Tudo continuou no Japão, a coisa foi crescendo e eu fui criando mais vínculo, porque os japoneses, eles não só admiravam eu como lutador, mas também o fato de eu não desrespeitar o aluno, não celebrar muito depois da luta, de eu sempre ter uma palavra de sabedoria, de eu ser uma... Eles me relacionaram com um moderno samurai. Isso. O fato de eu usar branco, eu não sabia dessas coisas, mas usar o samurai usa branco antes de botar armadura para ir para guerra. Ah, que legal. O guerreiro mesmo, o samurai deles lá, ele mata, ele não celebra. Porque ele pode morrer na próxima duelo, entendeu? Sim. Então, quando eu acabava a luta, eu respeitosamente cumprimentava e tal, mas não ficava bancando o babaca lá, celebrando, pulando. Tem até uma história de um cara que tava com... acho que era naquele tournament lá, não era? Do de 8 pessoas. O cara tava com o olho bem machucado e você podia ter tirado vantagem disso e não... Acho que não deu um strike no olho do cara, nada, e foi... Exatamente. Esse cara era um cara leve pro campeonato, ele era o mais leve, tinha 67 quilos. E lutou 2 lutas antes, uma com o Gerard Bordeaux e a outra com o wrestling americano. Os caras meteram a porrada nele, quase cegou ele, teve uma damage no... Estava já todo fodido. E aí, meu irmão, a situação é que eu tive uma compaixão com o cara. Eu não achei que eu precisava ganhar dele batendo, entendeu? Sim. Então os meus técnicos, o Royler, falando para eu bater, eu falava, não, meu, não vou bater não, vou ganhar com calma. E enforquei tranquilamente, botei para dormir e foi tranquilo. E isso, depois os japoneses... botaram no meu saldo também, que eles falam, pô, o cara tem compaixão, o cara é um guerreiro, mas é um guerreiro humano. Isso. Entendeu? Ele não precisa, ele não é mau, ele não é desonesto. Isso.
Então eu já saí como bonzinho, eu não saí como vilão. Eu ganhei, foi o bonzinho que ganhou, não foi o vilão que ganhou. É muito legal. E isso já começou, eu comecei bem no Japão, aí depois só fui crescendo a minha popularidade, crescendo os eventos, crescendo as bolsas. E foi uma trajetória muito boa para mim no Japão. E o Royce tomou conta do UFC por um tempo. E o Rorion depois foi expulso do UFC, ele saiu porque os caras compraram o passe dele. E aí a coisa continuou para mim no Japão e não houve mais uma oportunidade. As regras do UFC também eram um pouco... No Japão, todas as lutas que eu fiz foram rounds ilimitados. Sim. Às vezes de 10 minutos, às vezes de 5 minutos, mas eram rounds até perder de vista. Porque alguém tinha que ser o vencedor. Isso. Já nessas lutas de MMA agora, os caras tem toda uma estratégia para ganhar um round, para ganhar 2. Quando os caras ganham 2 rounds, eles só não querem perder no terceiro, lutam com a bunda para trás. É todo um esquema estratégico para você ganhar, que nem ganha uma luta de jiu-jitsu hoje em dia. O cara está controlando ali o quadro, os pontos. Sim. Ou seja, é irrealista, porque se você pensar bem numa briga real, você me ganhou no primeiro round, me deu umas porradas na cara, me deu umas porradas na cara no segundo, me deu umas porradas na cara no terceiro e no quarto. No quinto round, eu te derrubo, te meto a porrada montada, você vira de costas, eu enfoco você no pescoço. Antes de você bater com você no pescoço, já bate o gongo. Quem perdeu? Eu perdi, porque eu só ganhei um round. Mas fosse uma briga real, quem que perdeu? Quem morreu? Certeza. Você. Com certeza. Entendeu? Então esse critério esportivo, ele nunca me atraiu pro UFC, porque eu falei, vou voltar pro UFC, posso ganhar dinheiro, mas, perdeu uma luta porque eu não tive tempo de acabar com o cara, perdeu uma luta porque a regra não me interessa. Aí já comecei a ficar contra a regra, aí já fiquei completamente negativo com relação à participação do UFC. Eu lembro ouvindo um podcast do Joe Rogan, e tava o Ed Bravo lá, e eles estavam falando disso, né? De tipo, o pessoal... sempre teve uma polêmica dizendo que vocês escolhiam a regra e ia lá competir numa regra que fosse favorável. Os caras falaram, não sei qual que é... Eles falando, né? Eu não sei qual que é a polêmica. Se você acha que a regra... Só vai lá e dá um choke nele. Se você acha que é fácil, não é? Pra mim que é favorável? Bota a sunga, entra num quarto, com tatame ou sem tatame, deixa o teu oponente lá dentro contigo e quem sair é o vencedor. Pois é. Entendeu? Esse tipo de confronto é o que eu estava pronto a minha vida inteira. Isso. Não tinha problema se eu lutasse na praia, não tinha problema lutar no prédio, no porão, com kimono, sem kimono, com globo, sem luva, cabeçada, mordida, dedo no olho. Parada, meu irmão, é sinistra. E mais, a qualquer hora, né? Os caras batiam lá e falavam assim, você que é o Rickson Gracie? Exatamente. Então esse conceito de representatividade era muito maior que a regra, entendeu? Mas se o cara faz uma regra para me prejudicar, eu não posso botar, porque aí não é uma luta franca, é uma luta que o cara pode se esconder no ringue. Lógico. Entendeu? Hoje você vê a pessoa que ganha 2 rounds, ele se esconde no terceiro round. Verdade. Ele não quer arriscar mais, ele perde a vontade de arriscar, porque ele fala, já tô ganhando, vamos deixar esse cara correr atrás agora. Fica uma luta muito, muito fraca aos meus olhos em termos de... Entendeu? E a maioria das lutas, elas deveriam acabar em empate. Aí o cara tem que arrumar alguém para vencer. Então venceu o fulano que deu mais um soco, venceu o outro que derrubou. O que adianta? Eu, se fosse para uma luta dessa, eu faria mais... Ficaria melhor para mim ficar por baixo, na guarda, castigando o cara, do que por cima. E aí você perde a luta, porque o cara tá por cima, né? Luta, exatamente. É maluquice. É maluquice. Voltando até na história do jiu-jitsu, que a gente começou o podcast falando, né? Hoje é segurar e vantagem, não necessariamente ganhar de verdade, né? Você quer ganhar pela regra, né? Como é que você vê esse boom que deu do jiu-jitsu sem kimono hoje? E era uma outra coisa que eu queria falar também. O Kron já pegou um pouco dessa leva boa que tá o jiu-jitsu hoje. Os caras vivem de jiu-jitsu, pô. Né? Era uma coisa que na sua época, por exemplo, já não tinha. Se você quisesse viver de campeonato de jiu-jitsu, pô, o único jeito de ganhar uma grana ali era abrindo uma academia ou indo pra luta, né?
Era difícil. Tinha uns patrocínios muito pequenos que É. davam só uma ajuda, dava kimono, dava um dinheirinho, uma roupa, mas A era muito bad pouco. boy na sunga. Porra, é foda. Eu era company. É. Mas hoje em dia mudou, os caras estão ganhando uma grana boa. Tem o menino do Renzo aqui, o Gordon Ryan, tem o. Pô, tem o Bochecha, tem uns caras. E o Kron poderia ter seguido nessa linha de jiu-jitsu. Não, mas o que acontece com o Kron, entendeu? É porque ele veio numa rotina de quase 60 lutas de vitórias na marrom e finalizando todo mundo finalização. Entendeu? Aí chegou na preta, ele começou a lidar com um monstro que não era o monstro que ele estava querendo, uma luta franca. Ele começou a pegar os caras que gastavam energia, faziam uma força danada para segurar a luta. Entendeu? E a regra, ela não favorece, porque não faz parte do jogo do Kron fazer força para se livrar de pegada. Entendeu? Ele precisa ou de tempo para embrulhar o cara, ou de uma luta franca para. Porque o cara se abre para ele poder atacar também, né? Entendi. Exatamente. Então, ele começou a sentir e falou: pô, pai, essa regra não dá, os caras são maromba, eles tomam o que eu não tomo, também são tem fortes, essa. eu sinto os caras muito fortes na categoria, e os caras não querem lutar comigo, os caras querem me amarrar. Putz. Entendeu? Então, é uma sensação horrível. Frustra, né? Porque o cara fala, porra, não é nem de não querer, mas o cara fica frustrado, né? Fala, porra, isso é uma merda. Se você vê a luta dele com um aluno da Gracie Barra, Otávio, no Metamores, só depois dos 10 minutos, 12, é que o Kron começou a desenvolver, que o cara cansou de fazer força. Mas se fosse uma luta de 10 minutos, talvez o Otávio tivesse ganho a luta. É verdade. Entendeu? Aí quando o Otávio cansou, ele foi automaticamente tirado para nada e foi finalizado como uma criança, entendeu? Ou seja, tecnicamente falando, não havia um confronto. Mas na força, na imobilização, na segurança, o cara é forte para segurar 10 minutos. Então qualquer grosso, forte, pode te dar problema em 10 minutos. Foi isso que o Kron começou a ver e falou, pô, não, os caras são... Entendeu? Se for numa academia, eu arrebento, mas aqui os caras me seguram e ficam ali esperando para explodir com 30 segundos para acabar a luta, o cara quer ganhar uma vantagem, fazer um jogo. Dá uma raspada, passa uma guarda e ganha. Isso é muito esportivo demais pro meu gosto, falou ele. Eu quero sair na porrada com os caras. Então, o Metamores, ele gostava. A DCC, ele gostava, mas quando se torna uma coisa meio que muito travada, então ele parou de competir. Entendeu? Aí começou a lutar mais valendo tudo e agora perdeu um pouco o ritmo de competição de kimono, que ele pode pegar a qualquer momento. Sim. Mas agora ele tá mais voltado pro MMA. Tá lá treinando lá em Montana. E esses submission only aí que tá tendo agora, que também é o novo... a nova modinha, né? Os campeonatos. Não é campeonato, né? É luta casada e tem bastante que é submission only. Você gosta desse formato? Mesmo nesse formato, agora eu não vou lembrar com quem que eu tava falando. Acho que eu tava com o Bochecha aqui no podcast. E ele tava falando que mesmo no submission only, os caras agora arrumam um jeito de travar ali, porque vai pra prorrogação e aí ele começa nas costas. Ele falou, porra, o cara não mereceu estar nas minhas costas. Ele só me segurou até ir pra prorrogação para ele começar nas minhas costas. Como é que você acompanha? Eu acompanho, rapaz, mas esses detalhes, entendeu? Que na verdade, uma luta, ela acaba quando um ganha. Quando você começa a estabelecer um tempo para a luta acabar, você passou 10 minutos agora, quem ganhou depois desse 10 minutos? Fica um critério de interpretação, é um critério que não é baseado em fatos reais. É baseado na interpretação, que ninguém ganhou, ninguém... O que tem que acontecer? Quando você vê uma partida de tênis, pode ser uma disputa rápida, onde o cara ganha todos os sets em menos de meia hora, ou pode ser uma luta que vai levar 5 horas. Como é que você pode querer que a luta acabe em 15 minutos? É verdade. Com o skill que a gente está falando desse Gordon, com o Kron, com o Bochecha. O negócio, meu irmão, é botar os caras para se pegar
meia hora antes de você entrar no estádio. Boa. Quando tu chega, mesmo, os caras já estão cansados e tem que continuar a luta até um ganhar. Aí a luta fica interessante, entendeu? É verdade. Porque acaba a mamãezada, acaba o afrouxamento, acaba o gás, essa espontaneidade. Você tem que ser justo, tem que ser preciso, você tem que ser... Entendeu? E quando acabar, se o cara cansar, parou. Empate. Os dois perdem. Empate não tem vitória. É. Você não tem que preparar uma posição para o outro começar ganhando. Vamos ver quem começa mais. Tem que sair na porrada com o objetivo de finalizar. Eu fiz um evento há um tempo atrás chamado Budo Challenge. Você ouviu falar disso? Eu ouvi falar do Budo Challenge, sim. O Budo Challenge tinha a ideia de que não existe ponto e os maiores pontos que você pode ganhar são tentando finalização. Ou seja, se você tentar um estrangulamento, você ganha 3 pontos. Se você não tentar nada, você não... Então obriga você, no teu condicionamento, a sair tentando finalizar. Isso. E se for uma coisa perigosa, onde você quase bateu, você ganha os pontos. Se não, você continua lutando até finalizar. E isso faz com que a luta tenha uma dinâmica completamente favorável ao combate, entendeu? A luta franca. E não tinha tempo também. Não, tinha rounds, mas a dinâmica fazia com que ou você ganha ponto, que você o foco passa a ser a finalização. As outras coisas são irrelevantes. Então não adianta você passar o tempo todo seu estolando na guarda. Isso matou o jiu-jitsu, né, mestre? E aí você cria uma dinâmica completamente diferente para a luta, entendeu? E a luta, eu acho que foi 75% de average, de finalização, uma coisa que está muito acima dos campeonatos normais. Tá, pô, você vê atleta hoje, os tops aí, eu tava vendo esses dias, eu não vou falar o nome só pra não criar polêmica, que eu tô fora, mas um dos maiores de todos os tempos, o ratio de finalização do cara, acho que é 20%. Porra, né? Isso deu uma matada no jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu Pensando em mim, cara, todas as minhas lutas, eu compito desde os 6 anos de idade, perdi uma vez quando eu tinha 14 anos, quer dizer, perdi uma vez com 6 anos, perdi uma vez com 14 anos, e dali nunca mais. Ih, mas você tá falando isso agora, o pessoal vai falar, lá, não é invicto, perdeu com 6 anos. Não. Aí, depois que eu peguei minha faixa preta com 18, eu fui invicto, eu sou invicto. Eu conto o meu recorde depois das 18 anos. Tá. A partir daí, eu sou invicto e todas as minhas lutas foram finalizadas. Nunca ganhei por pontos. Nunca ganhei, não sei o que é ganhar por ponto na minha vida. Caramba, né? É completamente diferente, né? A minha estrutura de estratégia, de combate, e de ganhar ou perder, entendeu? É sempre visando a submission, fim, né? Suave, fim suave. Outra mentalidade, né, mestre? Outro conceito, outra visualização, é completamente diferente. É por isso que você vai do faixa branca ao mestre e todo mundo tem esse fator em comum, que você fala, eu voltei da minha aula com o senhor aí da Califórnia, eu falei, eu fiz uma private com o Rickson. Os caras, com o Rickson? Todo mundo fala assim, americano fala, Rickson is the man. E aí você fala com todo mundo, fala, mas tem muito a ver com isso, o seu caráter e essa mentalidade e o seu histórico, né? Você tem aí um legado que não tem mancha na tua competição, justamente por isso. Sempre buscou dar o melhor, fazer o melhor do melhor jeito. E, É aquela história, né? Sempre tem que respeitar o oponente, mas você sempre tem que acreditar em você, espiritualmente, tecnicamente, e não pode dar mole. Então eu era o primeiro a treinar, entendeu? Uma das práticas que me deixava bem pro treino de jiu-jitsu era surf, entendeu? Porque o surf, você não é mais forte que o oceano, entendeu? E aí quando você se harmoniza com a natureza, você começa a entender o movimento das águas, o movimento do oceano, o movimento das ondas, a força, a energia, o timing de você fazer.
você começa a entender que você tem que compor com a energia. Você não pode... Entendeu? Então, muitas vezes eu já passei sufoco dentro d'água que eu refletia, eu pensava no treino. Aham. E às vezes sufoco no treino que eu pensava dentro d'água, entendeu? E a coisa... que na verdade os desafios são parecidos, né? A parte emocional, a parte psicológica. E isso sempre me fez eu ficar sempre entendendo que você não pode subestimar o teu adversário, mas também você não pode desacreditar em você. E você tem que ter sempre uma carta na manga, sempre tem que ter uma capacidade de se reinventar, entendeu? Eu tinha um problema no treino, eu ficava queimando a minha cabeça para resolver aquele problema, eu não achava que... Entendeu? E os problemas que eu criava, que ninguém me dava problema, entendeu? Então, o que eu fazia? Eu amarrava os 2 braços e falava, ninguém vai passar minha guarda hoje. E aí, dos 30 caras que iam treinar comigo... Pra te cortar, era isso que eu ia falar, dos 30 caras... Joga uns nomes aí dos 30 caras pra gente... Era o pessoal da família, não era? Só castroça, a gente fazia sempre um treino diferente. E aí eu criava uma situação que aonde eu estava meio que decapitado ali, ou sem o braço, ou dizendo o que eu vou fazer, ou antecipando, e o cara já sabendo, fica muito mais difícil. E aí eu começava. E talvez desses 30 ou 20 pessoas, em 70% deles eu conseguia completar. Alguns eu chegava e não conseguia. Raspar em 1 minuto, ou finalizar sem a mão, uma merda qualquer que eu inventava na minha cabeça. Quando eu não conseguia, eu ia para casa como um perdedor. Eu ficava sempre conectado com a vontade, com o desejo de ganhar o que era impossível. Porque se eu fico na posição confortável de usar todas as minhas armas contra os meus treinos e ganhar todo dia, eu fico sem pensar na derrota, sem estar convivendo com o traumático, com o dolorido. Uhum. Já se eu amarro o braço e falo que eu vou pegar todo mundo nessa posição, eu consigo pegar 1, consigo pegar 2, consigo pegar 3, mas esse aqui me dando problema, pô, que merda, não consigo. Eu ia para casa, meu irmão, queimando na cabeça, falando, pô, esse cara me ganhou amanhã eu vou voltar lá e ele vou conseguir raspar ele. E fazia disso uma maneira de crescer. Eu sempre estive no topo do morro, mas sempre me botando numa posição onde senti o gosto da derrota, entendeu? Eu sempre me botava numa situação onde inventava o impossível para tentar transpor. Entendi. E isso sempre me botava a cabeça muito conectada com o meu limite. Eu sempre ia para o meu limite. É o tempo que eu consigo treinar, é as raspagens que eu consigo dar quando o cara está esperando, é o estrangulamento, é a posição que eu consigo manter, e sempre no limite, entendeu? E isso me deu uma expansão mental e espiritual para aceitar até o imprevisível, aceitar até a morte. E sempre se botando em xeque, né? Tipo, para não, como você falou, né? Não estando naquela posição, você cria o seu desconforto para evoluir, né? Porque a grande ideia em termos de comportamento é você ter a capacidade mental, emocional e estratégica para ficar confortável no inferno. O dia que você ficar confortável no inferno, não tem problema que te dê problema. Então eu criava o meu próprio inferno e tentava conviver com aquilo da melhor maneira para ver se eu conseguia. E acabou que o inferno não era tão infernal assim. Entendeu? Acabou que eu aprendi a lutar cansado. Acabou que eu aprendi a lutar, a manter uma posição, aprender a sobreviver a um ataque, aprender a fazer alguma... E isso tudo foi compondo na minha cabeça a ponto de que, mesmo sendo uma pessoa normal, forte, não o mais forte, mas forte, normal, saudável, eu tinha meu lado de fraco, meu lado de deficiente, meu lado emocional. E eu sempre trabalhei todos esses lados para ficar equilibrado, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, você vê um lutador bom hoje em dia. Nosso querido Bochecha, que é um casca-grossa danado. Por que você acha que o Bochecha perdeu para o Roger com tanta facilidade? Não foi o Roger que foi um grande lutador. O Roger é um grande lutador. O Roger aproveitou a oportunidade. Mas, para mim, foi o Bochecha que subestimou isso. Ele não acreditou que isso ia acontecer.
Faz E sentido. aí, quando ele viu, era tarde demais. É. Você pode fazer mais 10 treinos. Você pode fazer mais 10 treinos entre ele e o Roger. Eu não acredito que a luta vai se repetir como repetiu. Ela não vai ser igual. O Bochecha, ele entrou confiante na rotatividade que ele pode implementar no ritmo, na situação que ele pode criar para aprender a controlar posições técnicas. Ele queria lutar com o Roger como ele lutou com o Leandro Lou, ou como ele lutou com o Herbert Santos, esses caras duros. O Roger, ele atolou no Roger, porque ele quis movimentar. O Roger é grande, pesado, perigoso. O Roger só fez capitalizar no erro do Bochecha. Então, e eu tive o Roger aqui no podcast e a gente colocou na tela ali atrás a luta dele com o Bochecha. E ele comentou segunda a segunda, assim, e ele falou exatamente o seu ponto aí. Ele falou, pô, ele veio muito forte. E aí o Roger ainda falou com essas palavras. Ele falou, pô, tá vendo ali, ó? Ele me puxava, eu ia, ele me empurrava, eu ia. Eu tava fazendo corpo mole ali. E ele gastando energia, entendeu? E o Roger esperando. Aí ele tentou, foi na hora do bote lá. Ele falou, a hora que ele me deu o bote, eu já puxei pra guarda ali, na meia guarda, e caí numa posição que eu era muito forte. Aí ele falou que a hora que o Bochecha já se viu naquela posição, ele sentiu que o Bochecha praticamente desistiu já. Eu não vejo ele desistir. Eu vejo ele confiante de que ele poderia resistir, que ele poderia ficar ali e aguentar, entendeu? Ele não sentiu que a envergadura do Roger, a alavanca e a pegada do Roger é muito maior do que ele poderia calcular. Verdade. Que na cabeça dele, na luta que ele fez previamente com o Roger no Metamoris, o Roger estava inflamado, estava com problema, ele estava doente, não estava no melhor dele. E foi um arranca-rabo danado, entendeu? Foi uma trocação de... E isso fortaleceu o Bochecha em termos de ele achar, pô, fazer trocar força, eu tô melhor. Ele viu talvez o Roger doente na cabeça dele, ele não viu o Roger igual o mais forte que ele. Então isso meio que ele subestimou o Roger. Verdade. Não que se ele não tivesse subestimado, ele iria ganhar. Eu não vejo o Roger perdendo para os Bochecha. Mas eu vejo que o Bochecha, lutando uma estratégia errada, favoreceu ainda mais o Roger. Entendeu? É verdade. É verdade. E essa história de subestimar, o Roger estava sem competir há muito tempo também, né? Exatamente. Mas foi uma maravilha. Foi o ouro sobre o azul, não podia ficar mais feliz. É verdade, né? Pô, o Roger ainda falou, eu tava até inscrito pra competir no campeonato, não sei o que. Eu falei, bicho, depois dessa, não vou não. Ele falou, não sei minha aposentadoria ali mesmo. Consegui o que eu queria, que era tirar. Ele falou que ele tinha aquela pulguinha atrás da orelha, assim, porque apesar de ter sido um empate, ele falou, quando falavam da minha luta com o Bochecha, todo mundo lembrava que eu acabei num armbar ali e a luta acabou ali. Então todo mundo lembrava disso. E aquilo incomodou muito ele. E por isso que ele quis fazer essa luta com ele de novo. Foi muito bom, cara. Pro Roger, pra família, foi bem legal. Foi. E pra mostrar que o Jiu-Jitsu Old School ainda tem uma posição, né? Não é só essa modernidade, não. Pois é, virou esses campeonatos que a gente estava falando antes ali, sem kimono, não sei o quê. Eu acho que deu uma dinâmica melhor, assim, vamos dizer assim, o visual, né? Que era o que a gente tava falando, pô, esse pessoal agora eles se preocupam mais em ganhar pela regra e matou a audiência do esporte, né? Ninguém tem saco pra sentar lá, porra, o cara acaba 10 minutos ali pra nada, né? Aí ganhou porque tá segurando o cara do lado ali, porra. A luta se tornou, ao invés de uma coisa crescente e borbulhante, é uma coisa muito cadenciada, muito previsível. Uhum. Você já sabe que o cara vai te puxar para aquela posição amarrada na guarda que ele prende ali. E durante 6 minutos, numa luta de 7, durante 6 vai ser aquela amarrada. Depois, no finalzinho, vai ter é uma coisa muito estratégica, entendeu? Ao ponto que a coisa ficou chata. É verdade. Não tem uma dinâmica de surpresa, de jogar franco, entendeu? Os caras não jogam mais para pegar, os caras jogam para ganhar o pontinho, maestrar a vitória. Então ficou bem... Vai com a regra... Ficou bem muito mais chato. Com a regra embaixo do braço, né? Ficou mesmo. Mestre, tem alguma coisa que a gente não falou que você quer falar, que eu esqueci de perguntar?
como é que foi um presentão de Natal pra mim isso praticamente, né? Quase 2 horas de papo aqui com você, foi sensacional. O prazer é muito grande, cara, de estar aí, entendeu? Trocando uma ideia contigo, falando sobre essas novidades. Eu acho que se a gente for falar de ficar falando, a gente pode ficar aí o dia inteiro, porque em qualquer direção que nós formos, né? Sempre tem uma composição, sempre tem uma melhora, sempre tem uma mudança, sempre tem uma opinião. Eu gostaria só de marcar aqui com mais um ponto principal de hoje, é o começo de uma nova missão para mim, através do meu novo canal. E isso realmente vai me botar numa situação de muita felicidade interior, por poder continuar servindo a comunidade e até pessoas que nunca foram expostas ao jiu-jitsu de uma forma muito minha, muito pessoal, entendeu? Que eu pretendo deixar estabelecida no vídeo para as futuras gerações aí. Então, eu estou no começo de um momento muito motivado para mim e queria te agradecer aí esse convite de participar aí do teu podcast e estou te aguardando aí para a próxima vez aí. Se você prometer devagarzinho comigo, a gente vai mais uma aula em qualquer hora. Vamos. Eu tenho aquela faixa roxa no meu closet, assim, olhando para ela como target. É o target. A gente vai... É o caminho. Exatamente. Muito bom, Rafael. Mestre, olha, então a gente vai ficar ligado, Rickson.academy. Yes. Né? Eu vou botar o link aqui, pelo menos para o link não, né? Eu vou botar o nome pelo menos para reforçar. Quando tiver no ar, me avisa. Eu boto um vídeo no ar dizendo, galera, recoloca o vídeo, a gente ajuda a divulgar o máximo que conseguir. Se a gente não entrar no ar essa semana aqui agora, que começa segunda-feira, que nós estamos hoje, começa segunda-feira, eu vou botar na outra segunda. Que massa! Então, hoje a gente tá gravando na sexta, o podcast vai no ar no domingo. Então, amanhã, segunda-feira... se eu não botar nessa segunda-feira, vou precisar de mais um tempinho, eu vou botar na outra. Se não for essa agora, vai ser a próxima. Então, eu vou avisar, se tiver no ar, eu coloco alguma coisa nessa segunda, se não, eu coloco na outra. Beleza, querido. Tá bom? Mestre, olha... Bom te ver, meu irmão. Uma honra. Saúde e paz, tamo juntos. Muito obrigado. Abraço grande. Tchau. Tchau, mestre.